que a pandemia fez, pelo menos é o que eu tenho sentido, foi acelerar os processos do que nós teríamos na sociedade em alguns anos. O que demoraria 5 anos, 6 anos para acontecer em 6 meses. A pandemia trouxe uma série de dificuldades para as startups. Primeiro, porque elas não têm capacidade de fluxo de caixa. Normalmente, elas têm uma disponibilidade muito baixa de capital. Então, esse foi o primeiro desafio, conseguir se manter vivos. Então, é claro que, como incubadora, a gente basicamente zerou, né, tudo que a gente podia em termos de cobranças financeiras em relação às empresas incubadas. E mais do que isso, foi atrás de recursos, linhas de financiamento, apoio de investidores, investidores anjo, para que as empresas pudessem se manter. Muitas delas, eu diria que a grande maioria, não só conseguiu se manter, como teve algum incremento durante a pandemia, especialmente porque a pandemia trouxe essa visão que a transformação digital ela não é o futuro, ela é o presente. O maior desafio foi manter, e está sendo, manter as pessoas mobilizadas, tanto a sua equipe interna quanto os incubados, né? Vários incubados com problemas em seus negócios tiveram que pivotar. Felizmente, a grande maioria conseguiu, né? Mas o impacto principalmente no lado psicológico dos empreendedores, né? Com alguns tendo que fazer acompanhamento psicológico, enfim, seus negócios se tornaram mais lentos, pela falta de sociabilização com os próprios pares, com os próprios colegas. 2020 entrou para a história, acho que é um ano que vai ficar marcado, né? Então, assim, foi muito desafiador para a gente como incubadora rever nossos processos e tudo, né? De uma hora para outra. O nosso coração a gente conseguiu manter numa boa, porque as consultorias passaram a acontecer de forma virtual sem o menor problema. A gente ampliou o nosso olhar também para a incubação virtual e para receber empresas de outros estados, por exemplo, que antes a gente não tinha isso, né? E agora o mais interessante foi na relação com as nossas startups, porque a gente percebeu o quanto que elas deram valor para as nossas consultorias, para a nossa troca, porque a gente teve startups que tiveram que renascer. Eu vou dar um exemplo. A gente tem startup no nosso portfólio da área de educação, da área de entretenimento. Então, só aí vocês imaginam, né? E aí foi muito importante a troca com os consultores para que elas pudessem repensar todo o negócio delas. Então as incubadoras apoiaram, né, de uma maneira geral, nesse momento. Tenho visto isso pelo Brasil todo. Aqui no Midtech não foi diferente e a gente percebe que, passado o início da crise, elas estão crescendo e voltaram a crescer de modo acelerado, e o apetite por investimento cresceu muito, tanto de investidores de fundos ou anjo, como investidores corporativos, né, por parte das grandes empresas. Isso é um ótimo sinal e é um sinal de que o futuro pretende ser ainda mais promissor para o setor de tecnologia e para as startups brasileiras. Então, houve uma adequação e a gente vai ter que pensar agora numa pós-pandemia. Quer dizer, o que vai acontecer depois? Agora a gente conseguiu sobreviver, o movimento não morreu e os empreendimentos continuaram a crescer, a receber investimentos, etc. E agora depois? Depois a gente vai ter que ver que nada vai ser como antes. Né? Certamente nós não vamos ter mais grandes locações de espaços para concentração de pessoas, e vamos ter sempre sistemas híbridos, onde a gente vai ver o que a gente aprendeu durante a pandemia, agregar isso dentro dos novos processos, e eu acho que a gente vai evoluir. Mas o movimento não morreu, o movimento ficou mais forte e ele vai crescer cada vez mais no Brasil.